Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luciana Brum, eu sou professora de História na Rede Municipal de São José, do outro lado da ponte, né? Um pouquinho longe de onde vocês moram. Mas hoje eu vim a convite, né, da minha amiga Prof. Lu, de amiga há muitos anos já, e ela pediu para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da diversidade religiosa. Então eu vou fazer alguns questionamentos, vou ver se vocês têm já algum conhecimento, algumas ideias sobre o assunto. E aí depois, né, vocês podem debater melhor com os professores e com as professoras de vocês. Então a primeira pergunta que a gente vai tentar responder, né, depois da nossa fala, é o que a gente já sabe sobre a diversidade religiosa. Diversidade, né, é uma palavra que em si, a própria palavra, ela já identifica que a gente não está falando de uma coisa única, né? Mas a gente está falando de múltiplas situações, de múltiplas ideias, de múltiplas pessoas, de múltiplas culturas, de múltiplas identidades. Mas aqui a gente vai falar especificamente sobre a questão da religiosidade. Então, o que pensar sobre esse conceito, né, de diversidade? Então eu trago inicialmente uma fala que provavelmente vocês já devem ter visto, né, em vários lugares, até porque nesse período da consciência negra se lembra muito, né, dessa figura Nelson Mandela, que está aqui, né, nessa imagem. Para quem não conhece, esse personagem na nossa história é muito importante. E entre várias falas, várias citações, né, que a gente utiliza dele, eu acho que essa aqui tem a ver com a nossa fala de hoje, que é a seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Então, eu gostaria que a gente começasse com essa frase, né? Com esse pensamento. Será que vocês concordam com essa fala do Mandela? Vocês discordam? O que vocês pensam sobre isso? Podem refletir um pouco aí. Vamos adiante? Eu trago então, para a gente falar sobre a questão da diversidade, aquilo que nos rege, né? As principais leis que nos regem, para que vocês não pensem assim, isso é coisa da professora Lupiveta, isso é coisa da professora Luciana Brum, foi elas que inventaram isso, não. Tudo que a gente for falar aqui tem um embasamento, né? É baseado na legislação, é baseado em documentos que chegam na escola, inclusive, que às vezes vocês não têm acesso, né? Mas que os professores, eles estão sempre mexendo, eles estão sempre trabalhando em cima disso. Inclusive, esse próprio momento que vocês estão tendo tem a ver com uma questão de legislação educacional. Essa frase que tem no artigo 5º, né, da nossa Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, que deve ser seguida, né, desde o âmbito federal até o âmbito municipal, todo mundo já deve ter visto e ouvido alguém falar, que é a seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí depois começa a discorrer, né? Em que sentido da igualdade a gente está falando? Da igualdade entre homens e mulheres, da ideia que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não for em virtude da lei, não por causa de outra pessoa, mas por causa da legislação. E ninguém vai também ser submetido à tortura nem a um tratamento desumano. Isso parece ser meio óbvio, né, pra gente às vezes, mas nem sempre a gente sabe que a lei se coloca na prática. Às vezes ela tá ali no texto, mas na hora de colocar em prática a situação é bem mais difícil.
Outra questão que a gente leva em consideração para falar da diversidade no geral, mas da diversidade religiosa também, dentro, né, da legislação, a gente tem uma parte que fala sobre os direitos e os deveres individuais e coletivos. E um desses itens que a gente vai, né, destacar agora é a questão da livre manifestação do pensamento. Livre manifestação do pensamento é lógico, de acordo com os limites da lei, não é porque eu tenho liberdade, então eu vou fazer o que eu quiser, eu vou falar o que eu quiser, vou ofender quem eu quiser, que tá tudo bem. Não, não é bem assim. Porque à medida em que eu ofendo, que eu manifesto o meu pensamento, essa pessoa também tem direito de resposta, né? Que é o segundo item ali. Então, se a pessoa se manifesta, a outra pessoa, né, outra instituição, outra organização, ela tem direito de resposta. Inclusive, ela pode pedir uma indenização por dano moral, por dano material ou por dano da imagem. E outro item importante, que aí vai ao encontro do que a gente está falando, é a questão da liberdade de consciência e de crença que existe na legislação no nosso país e o livre exercício dos cultos religiosos. Então, na forma da lei, né, que rege hoje todas as legislações, desde o âmbito, como eu falei antes, federal, estadual, municipal, ela deve garantir essa liberdade de culto. Mas como a gente falou de novo, né, isso na legislação é uma coisa. Infelizmente, na prática, o que a gente tem muitas vezes nos relacionamentos humanos e no dia a dia, outras formas que não são essas de liberdade. E aí vem o que a gente chama de intolerância religiosa. Intolerância, a gente usa muitas vezes para aquelas pessoas que às vezes são difíceis de conviver, você é intolerante, você não ouve o outro, você, sei lá, muito esquentadinho, você... Mas no âmbito religioso, o que ser uma pessoa ou uma situação que a gente pode identificar como intolerância religiosa? Então vamos lá. Todos esses materiais, né, vão ficar depois disponíveis para vocês. Eu utilizei um livro bem importante do professor Sidney Nogueira, que se chama Intolerância Religiosa. Ele é um professor, doutor, né, em linguística pela Universidade de São Paulo. Ele é um homem negro, ele é babalorixá da religião do candomblé. Então, ele traz justamente no livro dele que, inclusive, a religião que ele professa sofre no Brasil de intolerância religiosa. Não só no Brasil, né? Mas como a gente está falando da nossa questão aqui, essa questão da intolerância, existem algumas religiões que sofrem mais com isso do que outras. Por quê? Porque intolerância dentro, né, da fala dele é uma necessidade de estigmatizar, quer dizer, eu trago a marca para uma pessoa ou para uma religião ou para um culto, e essa marca que eu dou para essa pessoa, para esse grupo, para esse culto, eu sempre vou opor essa pessoa, ou esse grupo, ou esse culto, como algo anormal. Então, eu vou identificar que existe um normal, um padrão, do qual geralmente eu faço parte, né? E o outro é que está fazendo algo anormal, algo irregular, algo que não é padrão. Quando eu marco, né, estigmatizar isso, a gente marca algo, a gente marca alguém, eu estou fazendo justamente essa hierarquia, estou dizendo que eu exerço poder sobre o outro porque eu sou melhor que ele, né? A minha crença é melhor, o meu culto é melhor. Quando eu estigmatizo algo, alguém, um grupo, um culto, eu excluo ele. Então eu segrego, eu separo, eu apago, eu silencio, eu aparto daquilo que é considerado normal. Então, se eu for pensar naquele grupo religioso, vai ser o último grupo que eu vou lembrar. Por quê? Porque eu vou considerar eles anormais, então eu vou querer a distância dele. Quando eu estigmatizo algo, eu estou sendo um intolerante religioso, né? Como outros tipos de intolerância, mas como a gente está falando especificamente da religião, seria isso. Então, a expressão
intolerância religiosa ela tem sido utilizada para descrever, né, agora conceituando, um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças. Então, como eu estava falando, né, pode ser um conjunto de crenças, um conjunto de rituais, um conjunto de práticas religiosas que são consideradas não hegemônicas, quer dizer, aquelas que eu considero que não devem exercer poder, que elas devem ficar segregadas, separadas. Essas práticas, somadas à falta de habilidade ou vontade de reconhecer e respeitar as diferentes crenças de terceiros, podem ser consideradas, então, crime de ódio, que fere a liberdade e a dignidade humanas. Então, isso é bom a gente declarar, voltando lá nos primeiros itens, quando eu falei da questão da legislação. Se a gente considera, né, que para nós sermos cidadãos, exercemos os nossos direitos, a gente tem os deveres, e se eu tenho a liberdade, né, de manifestar e expressar as minhas ideias, o outro também tem, certo? Não é só eu, porque o direito ele não é individualizado, né? Ele é coletivo, esse direito das nossas legislações. Ele não está pensando no A, no sujeito A, no sujeito B, no sujeito C, C2, não, ele vai pensar um todo. Então, quando eu estou me expressando, eu não gosto, eu não suporto, eu não quero, mas isso não me dá o direito de cometer um crime de ódio, ferindo a liberdade e a dignidade de alguém. E aí, como eu estava falando, existe algumas religiosidades no Brasil que elas sofrem mais com essa intolerância religiosa. E quando eu digo, lá na Constituição, né, que a gente falou que todos no Brasil têm liberdade de culto, mas a gente ainda observa guerras, né, que mata pessoas, exclui grupos, espalha ódio e separa, que condena sem tribunal, quer dizer, eu já condeno o outro, eu já digo que ele está cometendo algo irregular, algo errado, sem que ele tenha esse direito que a gente já viu antes de se manifestar de forma de resposta. Esse é um poder, então, baseado na ideia de que todos devem ser iguais, ter as mesmas crenças. Quando a gente fala assim, ó, todos são iguais perante a lei, significa que eu estou identificando que toda aquela legislação que vem ali em sequência é direito de todos. Então, o ser diferente de mim, não acreditar na mesma coisa que eu acredito, é um direito desse outro. Não é só como é um direito meu, também é do outro, certo? Porque é um direito coletivo. Então, eu não posso querer que todos tenham as mesmas crenças que eu. Porque se eu for seguir a lei, se eu tenho o direito de manifestar meu pensamento, a outra pessoa também tem. Mesmo que esse pensamento seja diferente do meu. Com certeza será, né? Porque as pessoas não pensam de forma igual. Dentro dessa ideia da intolerância religiosa, dentro da história do nosso país, a gente tem uma outra palavrinha que é um pouquinho mais difícil de falar, que é o etnocentrismo, que infelizmente está por trás muitas vezes dessa intolerância religiosa, que é a questão de ver o outro como uma cultura inferior a mim, com um entendimento, um conhecimento inferior a mim, porque ele não é igual a mim. Então vamos lá, vamos ver o que é essa ideia do etnocentrismo. O etnocentrismo consiste em privilegiar um universo de representações socioculturais, tomando-o como modelo, reduzindo a insignificância os demais universos e culturas diferentes. Vamos pensar, né, vocês que já estão aí na escola há um tempo, vocês já estudaram, né, o processo da conquista da América, por exemplo, né? Em relação aos colonizadores, quando eles iniciam o processo de colonização, eles também olham para este outro, né, o povo indígena, e inclusive quando a gente fala indígena, né, a gente também está generalizando, mas eles eram e são diferentes entre si, né? Até a própria palavra indígena, já estou querendo botar eles no mesmo saco, mas eles não são, né? Eles têm línguas diferentes, têm identificações diferentes. E quando eu reduzo a um modelo só, eu digo que o modelo do qual eu venho é o melhor, o único aceitável. O que não tiver dentro dessa caixa
essa caixinha aqui que eu criei na minha cabeça, isso vem de uma ideologia, fica fora, tem que ser jogado fora, tem que ser descartado, tem que ser segregado. Se recusa a aceitar o outro, né? O etnocentrismo é uma recusa de aceitar o outro como ele é, tal como ele está. Isso está relacionado com a ideia do preconceito também, porque antes de eu entender essa realidade, eu simplesmente vejo superficialmente uma determinada realidade, eu já julgo, já crio todo o meu conceito sobre algo sem conhecer. Com certeza já aconteceu isso com vocês em algum momento, né? Às vezes, sei lá, um colega novo que chegou na escola, a gente nem conhece a pessoa ainda, às vezes não sabe nem o nome, a gente, que estranho, ele é meio isolado, ou ele é meio fechado, mas a gente nem às vezes trocou, né? Nem se conectou com a pessoa ainda, mas a gente já tá criando vários conceitos sobre ela. Isso acontece no nosso dia a dia, né? Faz parte. Só que quando ele eleva a um grupo, um coletivo, ele pode gerar morte, né? E foi o que aconteceu na história do Brasil, o genocídio, né, da população indígena, morte, né, de grupos, não só de uma pessoa, mas de grupos. E para finalizar, então, a gente vai discutir algumas considerações importantes para falar da diversidade religiosa. O que a gente precisa levar em consideração? Além da legislação que a gente falou antes, essa do Brasil, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa questão da diversidade religiosa, ela não é só um direito que acontece aqui no Brasil, na nossa Constituição. Não, ela é um direito universal. Então, onde vocês estiverem, se vocês forem para um outro lugar do mundo, que, né, desses países que assinaram, obviamente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil está incluído, vocês vão ter garantidos o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Então, a pessoa pode mudar de religião ou crença, a liberdade de manifestar a sua religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, em público e em particular. Isso hoje para nós, como eu falei também, é uma coisa, mas é uma coisa óbvia, né? Isso aí já acontece há tanto tempo, mas se a gente for pensar na nossa história, não foi sempre assim, né? As religiões de matriz africana, elas eram proibidas de serem manifestadas em público, então as pessoas tinham que fazer escondido, né, as pessoas das religiões. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, da questão do estigma em relação à religião de matriz africana, ela vai mais além ainda da questão da intolerância religiosa, mas vamos segurar aí. A ideia do respeito e da tolerância, ela vai além da questão da legislação. Ela tem a ver com uma questão de atitude, ética, política e jurídica. A ideia é aceitar e respeitar as diferenças e as singularidades, quer dizer, cada um da sua forma. Rejeitar as injustiças sociais, a discriminação de pessoas e grupos e reconhecer, né? Tá até destacado ali, ó, que toda pessoa tem a livre escolha das próprias convicções e a liberdade de seguir uma religião, inclusive de não ter nenhuma crença, né? Porque a gente fala assim, mas a questão da diversidade religiosa só de alguém que segue uma religião, mas a diversidade religiosa está dentro também do fato da pessoa não, né, ter uma religião, de escolher não ter uma crença. Isso também faz parte da diversidade religiosa. E desde 1988, como a gente já estava falando antes, a liberdade religiosa é considerada um direito constitucional, quer dizer, ela está garantida por lei. A liberdade de crença e de culto também deve ser assegurada pela legislação. Então, não é, como eu falei, uma questão de eu inventei isso, a professora Lu inventou isso, não. Isso é uma questão de legislação. O respeito à liberdade, à diversidade religiosa implica na aceitação e no reconhecimento da diversidade como parte da realidade humana. É aquela ideia que a gente falou antes. Eu não vivo num mundo que as pessoas são todas iguais, que têm as mesmas ideias, que têm as... Mesmo, às vezes a gente não tem irmãos, a gente às vezes pensa assim, mas a mãe, eu tenho uma mãe e um pai. Eles tiveram, sei lá, 3 filhos.
Nem esses 3 filhos que foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, não significa que eles vão ser iguais. Nem os gêmeos, né? As pessoas que são gêmeas, aquelas gêmeos idênticos, não significa também que eles são iguais, porque eles são pessoas, são seres humanos, né? São 2 seres diferentes, ou 2, ou 3, ou 4, né? Dependendo da quantidade de gêmeos. Inclusive, como eu falei, se a pessoa não quiser ter uma religião, ela também tem direito a isso. Como eu falei, né, a questão da fonte que eu utilizei, o livro da Intolerância Religiosa, do Sidney Nogueira, e outros materiais aqui também, que vocês podem ter acesso, quem se interessou pelo tema, pode também buscar os títulos ali, vocês conseguem, todos os materiais são acessíveis pela internet, tá? E esse outro aqui também, Diversidade Religiosa, Direitos Humanos, Conhecer, Respeitar e Conviver, certo? Mas antes de continuar, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês em relação às religiosidades de matriz africana que eu comentei. É importante a gente fazer um adendo nessa fala, tá? Então já retorno aqui com vocês. Bom, voltando aqui, eu trouxe para vocês esse material interessante, porque ele representa, como eu falei, uma das violências da intolerância religiosa que estão bastante presentes na história do nosso país. Claro, a gente passou por um processo de escravização, né, que não foi pouco tempo, foram quase 400 anos, né, de escravização no Brasil, mas que essa escravização, ela trouxe muitas consequências para a forma como a sociedade brasileira foi se construindo e foi se identificando, né, construindo a sua identidade até como brasileiros e como brasileiras. Dentro da questão da intolerância religiosa, como eu falei, a gente tem que abrir um parênteses para falar do racismo religioso, que é um termo que está sendo bem discutido, porque em relação às religiões de matriz africana, só o termo intolerância religiosa não é o suficiente para falar sobre essas questões. Por quê? Porque vai além de uma questão religiosa, né? O não aceitar, ou não gostar, ou não querer, né? Que haja determinado culto, determinada prática religiosa ou determinada crença. A ideia do racismo religioso tem a questão da cor, de quem está praticando, ou da cor ou da origem daquela identificação, né, ou da identificação daquela crença, daquela prática. Então, quando eu coloco essa imagem ali, né, minha fé não é motivo para sua violência, e logo abaixo a gente tem uma informação que as denúncias envolvendo racismo contra as religiões afro-brasileiras e de matrizes africanas correspondem a quase 40% dos registros de crimes contra os direitos humanos no Brasil. Então, 40% é bastante coisa, né? E por que aumentou? Não é que as coisas não tinham antes, né, essa perseguição. É porque hoje as pessoas sabem e identificam isso como uma violência. Antes as pessoas acabavam por medo, né, se calando, ou, deixa pra lá, né, é uma questão de opinião. Só que a gente sabe que isso não é uma questão de opinião, é uma questão que vai além, né, é uma violação de um direito. E a ideia do racismo religioso, eu trouxe uma fala do Sidney Nogueira, né, daquele estudioso que eu falei antes, que ele está relacionado com a ideia de tentar apagar qualquer traço da presença negro-africana no Brasil. Então, as religiões de matriz africana, elas não representam somente uma crença diferente da minha, mas elas representam um histórico, uma identidade afro, que eu também não quero perto de mim, que eu também quero rechaçar, eu não gosto, eu quero aniquilar. Então, quando eu digo que essa crença, esse culto, essa prática religiosa de matriz africana, ela é errada, fora do padrão, ela é irregular, eu não estou falando só da prática, estou falando também das pessoas que estão praticando, certo? Então, a ideia de aniquilar, né? Destruir, de anular, corroer, né? A gente tirar todos os elementos que compõem e identificam a presença da identidade afro no Brasil.
não é apenas então negar a religião, mas negar a pessoa como um ser humano. Porque se vocês, né, já estudaram, já com certeza na escola, que a ideia, o escravizado, ele não era nem considerado um ser humano. Então, o praticante da religião de matriz africana também não é considerado um ser humano. Porque se a religião é uma forma desse ser se identificar no mundo dele, né, se ver no mundo, cultuando, né, os seus deuses, cultuando os elementos da natureza, relacionando aquilo com o seu dia a dia, eles não nega-se só a crença, mas nega-se também a pessoa que está praticando aquela crença. E aí vem, né, aquelas palavras, né, que a gente usa, é macumba, é bruxaria, é feitiçaria, é coisa lá, né, do carinha lá de baixo, né, então é sempre os termos pejorativos e aquele estigma que a gente falou antes, né, então eu estigmatizo a religião e também estigmatizo a pessoa porque ela tem uma origem afro, certo? E isso também é algo que a gente precisa, né, ter bem na nossa cabeça, resolvido isso também, né? Porque, como a gente viu antes, a questão da diversidade religiosa não é uma questão de opinião, mas é uma questão de direitos humanos. Então, até que ponto você, eu, as professoras, né, os gestores da escola, a gente está contribuindo para que essa diversidade ela cada vez, né, floresça mais, ou a gente está querendo que todo mundo pense igual, haja igual e, né, cultue as mesmas crenças, tenha as mesmas práticas, certo? Então fica aí o desafio para vocês pensarem um pouco como é que é o dia a dia de vocês, como é que vocês se relacionam com aquelas com as ideias diferentes, com as crenças diferentes das suas, né? A gente usa o termo diferente aqui, mas no sentido positivo, tá? No sentido de dizer que as diferenças fazem parte dessa diversidade. Porque, como a gente falou, nem os gêmeos, né, são iguais. Eles podem ser iguais biologicamente, mas psicologicamente, a questão das experiências, elas são diferenciadas. Então, eu gostaria de agradecer pela audiência, né, pela escuta e espero que tenha contribuído de alguma forma com as reflexões de vocês na escola, né, de vocês nas suas famílias. E se quiserem entrar em contato comigo, né, é só procurar lá nas redes sociais, professora Luciana Brum, Instagram, é bem fácil de encontrar. E estou à disposição também para qualquer dúvida, para qualquer discussão em outros momentos também, que não seja esse, né? Então, um grande beijo, ó. Fiquem bem, se cuidem e bom evento para vocês. Tchau, tchau.